caros colegas, cumprimentando a todos aí, meu amigo Marco, Davi, Maripóvia, minha colega aqui, Alessandra. Novamente, a gente vem aqui agradecer o espaço, né, que esta casa traz e dá à infraestrutura para falar um pouco a respeito dos impactos da reforma tributária na infraestrutura, né? O Marco comentou que existem temas que gravitam, né, em torno aí da reforma. Eu diria que o que, em relação à infraestrutura, gravita é um belo de um meteoro que, se alguns ajustes não forem feitos, ele vai acertar, vai atingir de cheio a viabilidade de diversos contratos atualmente em vigor no nosso país, né? A gente trouxe aqui uma breve apresentação e eu vou direto a ela, né? E como comentado pelo senador, são ajustes pontuais, né, que sugerimos. Há um ano atrás, também nessa casa, estávamos aqui para apoiar a iniciativa da emenda, né, que se converteu na emenda 132, dando o apoio institucional àquela importante e corajosa iniciativa do parlamento no país, né, de reforma ao sistema tributário nacional, totalmente caótico, né. E o que a gente traz, na verdade, são sugestões de correção de rumo, aperfeiçoamento, né, para que a emenda não fique pior do que o soneto, para que ajustes sejam feitos e, em relação a esse primeiro item, para que um regime especial, e os regimes especiais, senadores Alci, eles têm sido criticados de uma forma geral, né? Existem setores muito respeitáveis da indústria e de outras atividades que vêm criticando a ampliação dos regimes especiais. O que a gente aqui traz é uma questão muito pontual, né? Meritório que seja a introdução do regime especial da construção civil. E veja, senador, construção civil é item mais do que relevante na cadeia de valor da infraestrutura. Marco comentava há pouco, né, quase 50 bilhões de reais de investimentos futuros em infraestrutura. Uma boa parte desses valores serão canalizados em obras de construção civil, que estarão amparadas nesse regime especial, se assim for o desejo do parlamento. Mas o que trouxe o PLP, tal qual aprovado na Câmara dos Deputados? Uma disposição extremamente meritória, de redução de base de cálculo para a parte de serviço de construção civil, mas uma disposição adicional dizendo que o empreiteiro, né, não poderá apropriar créditos sobre os materiais por ele adquiridos e aplicados nas obras, de um lado, e também não vai repassar IBS e CBS sobre a parcela desses materiais que faturaram ao dono da obra, né? Então, de um lado, ele não tem o débito e, de outro lado, não tem o crédito. Na aparência, parece que a conta fecha. O problema são os detalhes, né? E, porque é uma questão bastante técnica, senador, a gente traz aqui um mero exercício matemático. Os valores são totalmente estimados, eles não têm, exceto na matemática, na fórmula, na equação, eles não têm compromisso com nenhum contrato considerado, né? E aqui a gente traz uma situação em que um empreiteiro contratado para executar uma obra com a prestação do serviço e aplicação de materiais, ele faz a aquisição desses materiais, digamos, no mercado, por um valor aí de 100. Né? Como o IBS e o CBS são calculados por fora, né? E aqui a gente está acreditando ainda na alíquota de 26,5% dos dois tributos, a alíquota referencial, que está posta em dúvida, então o total desses fornecimentos de materiais será de 126,50%. Pela regra tal qual aprovada, é uma vedação lá dos 262 do PLP, esses 26,50 sobre os materiais não serão creditados pelo empreiteiro. Ele vai calcular os impostos sobre a parcela de serviço, que ali no nosso exemplo é de R$50, calcula o IBS com a redução de base de cálculo, repassa o valor desses materiais ao dono da obra, a seu cliente. Cogitemos que seja um cliente contribuinte regular do imposto, pode ser a construção de uma planta fabril, de uma estrada, de um terminal portuário, está aqui o nosso colega Gesualdo que falará mais adiante, de um aeródromo, né, de algum concessionário do setor aeroportuário, mas esse repasse se fará sem o débito e o empreiteiro não teve o crédito. Mas qual é o problema? É que aquele imposto dos materiais terá virado custo nesse momento. Então, um imposto que deveria gerar crédito ao longo da cadeia até o consumidor final, ele vai ter o seu ciclo interrompido por conta desta regra, do artigo 262 do PLP.
Ali no último quadrinho, o que a gente mostra? Qual é o crédito nesse exercício que o dono da obra vai ter? R$ 7,95, justamente aquele IBS, o CBS, calculado pelo empreiteiro. Mas o preço, o custo da obra foi muito maior. Ele pagou pelo serviço que veio com o IBS e também pelos materiais que lhe foram repassados. E para esta última parcela não tomou crédito. Quando a gente calcula os impostos recolhidos e não creditados, o total do custo aqui vai ter sido de R$ 34,45 nesse exemplo matemático. O tal resíduo fiscal, e foi justamente esse resíduo o mote para que se aprovasse a reforma tributária de 76%. Novamente, senador, o exercício 76% é ilustrativo. A proporção entre materiais e serviços poderia ser outra e o resultado seria diferente. O exercício aqui só mostra que existe uma violação à não cumulatividade muito grave, muito flagrante, muito gritante nesse regime especial e uma indução aqui o setor de construção civil e de infraestrutura altere sua estrutura de contratações e isso viola a neutralidade. Esse é o principal ponto que eu gostaria de trazer hoje, senador. E, em relação a esse tema, existem já emendas apresentadas e que propõem, de formas um pouco diferentes, a correção desse regime. Uma outra questão, senador, e aí subscrevendo aqui as falas do colega Davi, do Marco, a respeito da importância de aperfeiçoamento no regime de reequilíbrio cautelar, né? É essencial que haja uma garantia do que acontecerá se os prazos não forem previstos. Existem inúmeras alternativas. Responsabilização pessoal do agente público omisso no cumprimento dos prazos, né? A permissão de que o operador, o contratado da administração, implemente, ainda que de forma gradual, estimada, esses ajustes, né? Ou inspirado, por exemplo, no regime das medidas provisórias, algo como um instrumento de trancar a pauta das agências. Isso não seria apropriado, seria aí, sim, algo muito grave. Por outro lado, é essencial que esse regime tenha alguma efetividade.